Pronto, bom dia novamente. Estamos agora gravando para os que não puderam acompanhar com a gente, poder ver depois, ou quem está aqui poder assistir novamente, certo? Então, é bom estar com vocês, a gente conversar a terceira semana de Projeto de Vida, falando um pouquinho mais sobre personalidade, mas antes disso, vamos para o nosso exercício de respiração, né? Não sei se vocês estão tendo essa prática de fazer isso em casa, ou só nas aulas de Projeto de Vida. Antes, eu confesso que eu só fazia nas aulas, agora uma vez ou outra, 3 vezes por semana, 4, às vezes até todos os dias eu paro e começo a inspirar, expirar. E isso ajuda, né? Bem bacana. Rivaldo, bom Bom dia, dia. cheguei. Ótimo. Vamos começar nosso exercício de respiração, né? Então, antes da aula de projeto de vida, eu sempre gosto, antes de começar o assunto propriamente dito, de trabalhar com vocês essa questão da respiração, que nos ajuda a funcionar melhor, né? Então, nada melhor do que a gente ir funcionando melhor nossa mente, nosso corpo, para pensarmos mais sobre nós mesmos. Eu acho que os parceiros de Rivaldo, depois que toca essa parte né, desse fundo musical, eles acabam ficando atiçados, porque eles ouvem o som dos animais, da floresta, eles ficam se sentindo em casa, né? Você quer estudar mais em... Você quer estudar mais em... Vou colocar aqui. Então, gente, quem é CJ também é Danilo. Ele não conseguiu entrar na conta dele normal, aí eu até perguntei quem é, para não ser ninguém fazendo trote, né, que nem daquela vez, aí Danilo se identificou. Podem ficar tranquilos que não é nenhum fake, nem ninguém que vai prejudicar nosso momento, não. Ainda bem, senão daria, tem uma parte aqui que dá para essa questão de remover, mas eu não vou me mexer nela não, viu, Danilo? Da última vez que remover não deu muito certo, não. Agora eu já sei que minimizar o som já é outro botão, não é da ponta, é do meio. Então, gente, sobre a questão da personalidade. Como eu falei até com vocês no WhatsApp, né? E alguns comentaram, Samir deu a opinião dela, Ruivaldo, também Danilo, parece que Ellen também. Deixa eu ver aqui. Eu botei no máximo agora. Vocês conseguem me ouvir melhor? Tava ouvindo de boa também. É? Pronto. Deixa eu diminuir um pouquinho, porque ficou muito alto. Não, mas ficou não. Não sei se é porque eu tô vendo o celular e o volume tá bom. Ótimo. Aí, Samir comentou que personalidade, deixa eu ver aqui.
é algo próprio da pessoa, né? É uma coisa meio individual, o jeito de pensar e agir da pessoa. Aí o Rivaldo comentou algo também sobre o assunto, deixa eu ver o que ele falou aqui. Ele disse que, deixa eu ver, variedade de pensamento, estilo de pensamento, tem a ver tanto com personalidade, com o jeito de ser, com característica pessoal, né? E segundo alguns estudiosos, personalidade, variedade de pensamento, e os pensamentos interferem em nossas ações, né? Então, a personalidade tanto é de acordo com aquilo que a gente pensa, quanto de acordo com a forma da gente agir, porque a gente age conforme também nossos pensamentos. Então, se a gente pensa de uma maneira, naturalmente vai começar a agir dessa maneira. Então, se a gente ouve muitas músicas de um estilo, assiste muitos filmes de um estilo, a gente tende a reproduzir ou a naturalizar aquilo que a gente vai alimentando, né? Tem até um ditado que fala que a gente é o que a gente come. Isso tanto no ponto de vista da alimentação, quanto também da nossa mente, do que a gente se alimenta, né? Então, quando a pessoa lê determinados livros clássicos, ou ouve determinadas músicas, ela tende a achar interessante, achar natural e até apropriar a personalidade dela para isso. A gente é o que a gente pensa. Isso, Rivaldo, por isso que também a importância do pensamento positivo, da fé, de você mover sua mente para algo que você acredita, né? E segundo alguns especialistas, vou compartilhar aqui um slide com vocês, porque eu não sou nenhum especialista em psicologia, mas a gente vai estudando e vai aprendendo algumas coisas, questões de personalidade, de temperamentos e outras questões que são importantes para o nosso autoconhecimento, que é o nosso objetivo aqui em Projeto de Vida. Um dos objetivos ninguém aqui é verdade, somos aprendizes. Então, personalidade, tem um símbolo até da psicologia aqui. Vou passar um vídeo para vocês no YouTube que fala sobre esse assunto. É um canal que eu gosto muito, o nome é Didáticas, e é um canal que fala da psicologia de uma forma bem simples, de uma maneira que qualquer pessoa, assim, consegue entender. Então, como nós somos leigos, não precisa ser nenhuma linguagem especializada, porque, segundo linhas psicológicas, aí tem a linha de Freud, né, psicanálise. Freud e Jung tem uma visão sobre personalidade, id, ego, alter ego, mas só quem for fazer psicologia que precisa saber esses nomes né, de maneira mais aprofundada. Aí já tem Rogers, que já acredita na psicologia mais comportamental. Tem o behaviorismo, né, que ele acredita que a pessoa é estimulada pelos comportamentos de estímulo e resposta. Existem outras linhas, né, de pensamento sobre moldar a personalidade, moldar o comportamento, moldar o caráter da pessoa. Mas a gente, como não é nem estudante de psicologia, né, e aqui é projeto de vida, então a gente vai ver uma forma mais simples sobre esse assunto. Vou colocar aqui. Então, canal Didáticas. E o que é personalidade? É um vídeo bem curtinho. Personalidade vem da palavra latina persona, que era utilizada para se referir a uma máscara utilizada por atores romanos em peças teatrais. Tais máscaras tinham uma finalidade de projetar uma determinada aparência adequada ao papel que seria interpretado. Contudo, quando falamos em personalidade na psicologia, estamos nos referindo a algo mais do que os papéis que as pessoas representam. Não há uma definição consensual para a personalidade no seio da psicologia. De fato, muitas teorias se desenvolveram em torno do conceito, justamente porque diferentes teóricos concebem a natureza humana de várias formas e percebem a personalidade segundo pontos de vista que não são convergentes. Tá com muito eco, Pro. Gente, tá com muito eco? Tá, o microfone da senhora tá... Não, Rivaldo, até o seu tá com eco aí também. Deixa eu ver. E agora? Porque o seu microfone tá ligado, professor. O meu tava também, porque eu liguei o áudio do meu notebook também. Foi isso. Desculpem, gente. Deixa eu ver aqui. Ainda bem que vocês me sinalizaram. Deixa eu desligar o microfone e voltar, certo? Peço que vocês me avisem se ainda tiver com problema, ou se não avisarem nada é porque tá tudo ok, certo?
Personalidade vem da palavra latina persona, que era utilizada para se referir a uma máscara utilizada por atores romanos em peças teatrais. Tais máscaras tinham a finalidade de projetar uma determinada aparência adequada ao papel que seria interpretado. Contudo, quando falamos em personalidade na psicologia, estamos nos referindo a algo mais do que os papéis que as pessoas representam. Não há uma definição consensual para a personalidade no seio da psicologia. De fato, muitas teorias se desenvolveram em torno do conceito, justamente porque diferentes teóricos concebem a natureza humana de várias formas e percebem a personalidade segundo pontos de vista que não são convergentes. Ainda assim, podemos considerar que personalidade é um padrão de traços relativamente permanentes e características únicas que dão consistência e individualidade ao comportamento de uma pessoa. Mas o que são traços e características? Traços são aqueles elementos que contribuem para as diferenças individuais no comportamento, coisas que às vezes chamamos de criatividade, honestidade, vaidade e por aí vai. Os traços mantêm o comportamento consistente ao longo do tempo e estável em diferentes situações. Alguns desses traços são individuais, outros podem ser compartilhados por um determinado grupo social e há aqueles que são característicos de toda a espécie humana. Mas em cada pessoa, os traços se organizam e manifestam de modo particular. Assim, por mais que duas pessoas se gostem ou até sejam gêmeas idênticas, cada uma tem uma personalidade única. Além dos traços, temos as características, que são qualidades como temperamento, inteligência e psique, que também variam entre as pessoas. Outra forma de definir personalidade é considerá-la uma construção psicológica, que engloba o arcabouço genético de uma pessoa, seu histórico de aprendizagens ao longo da vida e a forma como esses fatores influenciam suas respostas a diferentes ambientes e situações. Numa definição ou noutra, a personalidade é percebida como um conjunto dinâmico, organizado e exclusivo de elementos que influenciam nosso raciocínio, nossa motivação e nosso comportamento em várias situações. Interessante, né, Rivaldo? Bem legal. O que chamou a atenção de vocês desse vídeo? O que aprenderam algo diferente? Ou já sabiam sobre isso? Ou sabiam, mas não sabiam que sabiam? Eu só tenho a curiosidade do que quer dizer a palavra arcabouço. É uma palavra que eu não conheço. Pronto. Arcabouço é um conjunto de situações. Quando fala assim, um arcabouço teórico, um conjunto de conhecimentos teóricos. Arcabouço da psicologia, um conjunto de teorias da psicologia. Então, arcabouço é como se fosse bagagem. Quando fala assim, você precisa melhorar sua bagagem cultural, ou seja, o conjunto de conhecimentos culturais, o conjunto de leituras. Então, arcabouço tem tudo a ver com bagagem, com algo que você possui sobre o assunto. Então, o arcabouço da psicologia em relação à personalidade é muito grande, porque existem vários psicólogos, né? Como eu falei com você, a linha da psicanálise, de Freud, de Jung, que trabalha com essa questão traumas da infância, questões da sexualidade, que interferem no comportamento, a psique. Aí tem outros de outra linha, que se da psicanálise, do behaviorismo, que acredita que existem estímulos que têm que ser trabalhados para ter determinadas respostas, né? Então, utiliza muito o behaviorismo para adestramento de animais. Adestramento de cachorro, de cavalo e de outros animais, é muito comum o estímulo e a resposta. Que é o quê? Quando o animal faz algo errado, você faz uma punição nele. Se ele faz algo certo, você dá uma recompensa. Então, de uma forma mais simples, você molda o comportamento dele através da psicologia, do behaviorismo, né? Então, quem estuda um pouquinho acaba tendo esse conhecimento. Aí já tem outras linhas da psicologia comportamentais que já trabalham com outras questões. Além da infância, vamos ver aqui qual é a família dessa pessoa, o grupo que ela está inserida ou inserido. Então, quais são os amigos, o que ela assiste, o que ela ouve, qual foi a genética dela,
ou seja, a família tem traços de personalidade que são herdados de antepassado, de avô, bisavô, pai, mãe, tio, e que tal pessoa é a cara, não só fisicamente, mas parece muito com o comportamento da mãe, do pai, do avô, do avó, do irmão. Então, tanto a personalidade tem a parte genética, tanto tem a parte também do contexto. As pessoas que você anda, o que você acredita, aquilo que você se alimenta, no sentido de música que você ouve, livros que você lê, vídeos que você assiste, youtubers que você gosta ou não, filmes, dentre outras questões que vão alimentando você, né, o seu ego, o seu eu. Então, tem algumas linhas da psicologia que trabalham com essa questão do ego, que é o eu, o alter ego, que é como se fosse um outro eu, a ideia do inconsciente, aquilo que você absorve, que você nem percebe, que está na sua mente de uma maneira que você nem sabe que está. Como a pessoa, por exemplo, tem um sonho, os sonhos são manifestações do inconsciente, a maioria dos psicólogos são bem consensuais, acreditam nisso. Quando a pessoa tem um sonho, é porque algo está dentro da cabeça dela de uma forma bem inconsciente. Às vezes pode ser algo bom, que a pessoa queira exprimir, ou algo ruim que a pessoa queira reprimir, né? Algo que a pessoa não queira colocar para fora. Então, em muitas dessas situações tem a ver com os gatilhos mentais, nossos comportamentos. Vocês já ouviram falar, gente, nesses gatilhos mentais? Isso, Rivaldo, consciente e inconsciente. Na verdade, subconsciente tem muito a ver com o inconsciente, né? Que está abaixo do consciente. Então, é como se subconsciente e consciente fossem muito parecidos. Porque consciente, fala assim, aquela pessoa está consciente. Ou seja, ela tem uma conscientização, ela sabe o que está fazendo, ela sabe o que ela está falando. Por exemplo, um psicólogo estaria super consciente para falar aqui sobre personalidade. Eu estou mais ou menos, eu estou consciente de alguns aspectos, mas de outros que eu não estou tão consciente assim. Então, tem questões que eu sei e outras que não. Então, o inconsciente é aquilo que a pessoa não sabe, né? Aquilo que a pessoa tem, por exemplo, que está dentro da mente dela, no inconsciente, mas que ela nem percebe. Então, quando fala assim, aquele homem estava inconsciente, ou seja, ele estava sem consciência. Às vezes ele bebeu muito e ficou inconsciente, ou trabalhou demais, aí acabou dando um tilt na mente, ficou inconsciente, ou qualquer outra situação que aconteceu que ele perdeu a consciência. Então, os sonhos, segundo Freud, segundo a psicanálise, são manifestações do inconsciente. Outras linhas de psicologia acreditam que não, que o sonho é aquilo que a pessoa viu durante o dia, durante a semana, e outras têm outras perspectivas, né? Mas o estudo na literatura, o estudo no teatro do inconsciente é bem comum. Até na questão mesmo da mitologia e de outras questões, essa ideia um outro termo é o chamado inconsciente coletivo. Aquilo que várias pessoas da sociedade pensam, mas que não têm consciência disso. Então, por exemplo, um paradigma, um valor que está sendo enraizado, que está sendo difundido, e que várias pessoas pensam, por exemplo, algo que eu achei interessante, que se tornou meio que uma visão do inconsciente coletivo. Acho que tem uma semana mais ou menos, não sei se vocês souberam, de o caso de um menino que foi morto pelo padrasto, e parece que a mãe, de certa forma, foi cúmplice. Uns dizem que o Rivaldo, os gatilhos seriam manias, como mentir, duvidar? Gatilho tem a ver com, parece que até na questão da arma, né, um gatilho que você dá, eu não entendo muito de coisa de arma não, mas gatilho parece que tem alguma coisa a ver com algo que você aperta que vai disparar algo. O gatilho na psicologia é, por exemplo, para dizer que, eu vou colocar o nome de uma pessoa, hipotética, Ana. Ana, ela, quando era muito pequena, foi em um hospital, viu uma pessoa, né, tia dela, avó, irmão, e a pessoa estava morrendo, a pessoa morreu, e ela foi no hospital. Então, quando ela pensa em ir no hospital, ou ela precisa ir, o gatilho mental dela traz algo ruim, negativo, desesperador. Então, para ela, o ambiente de hospital é terrível, né? Uma outra possibilidade, quando a pessoa estava, por exemplo, fazendo uma prova muito difícil, ouviu uma música na hora. Então, no inconsciente, aquela música é ruim, porque ela estava fazendo uma prova difícil. Então, quando ela ouvir a música de novo, possivelmente o gatilho mental vai ser ruim para ela. E algo bom pode acontecer também. Por exemplo, a pessoa estava na mesma situação. Ana estava no hospital, uma pessoa estava doente e a pessoa ficou boa. Então, Ana passou a gostar daquele ambiente porque achou que pode ser um ambiente bom, saudável, de ajudar as pessoas. Então, ela passou a querer fazer parte daquilo. Trouxe um gatilho bom para ela. Ou ela estava fazendo uma prova e ouviu uma música no fundo, ou uma música passando na mente dela. Então, toda vez que ela ouve essa música, traz algo bom.
Então, gatilho mental é algo que você vivenciou, pode ter sido na infância, pode ter sido na adolescência, pode ter sido até quando você era bebezinho, algo do tipo que você nem percebe, que fica no seu inconsciente, né? E que quando aparece de novo, te traz sensação boa ou ruim, te traz uma emoção positiva ou uma emoção negativa. Então, segundo a psicologia, né, essa questão do gatilho mental é como se fosse algo que vai surgir de acordo com o que você vivenciou na sua vida. Então, por exemplo, quando falamos sobre gatilho emocional, refere-se a uma resposta mental que envolve emoções, sentimentos, comportamentos conectados às experiências passadas, quando você era criança, quando você era bem mais novo, né? E aqui no site Minha Vida, gatilho é um termo utilizado na psicologia para denominar um estilo emocional causado no cérebro, que ativa lembranças de traumas ou situações marcantes. Então, pode ser questões, como eu falei com vocês, boas ou ruins. O gatilho mental pode ser relacionado a uma experiência boa que você teve na vida ou a experiência ruim que você teve na vida. Isso, lembranças inconscientes que nos... Isso, Rivaldo, você resumiu bem. São lembranças inconscientes que nos motivam, ou podem ser conscientes também, né? Então, depende da idade que você tinha, depende se alguém te contou alguma coisa. Porque, por exemplo, você comeu um alimento, aí você começou a se sentir mal, aí uma pessoa da sua família fala, esse alimento, quando você era criança, aí você entende, por isso que aconteceu isso. Ou então, quando você ouve uma música, que você gosta muito, aí a pessoa disse, quando você era pequenininho, eu botava sempre essa música para você ouvir. Aí você, então, tem situações que você consegue entender, né, que era no seu inconsciente, mas passou a ser consciente porque alguém te disse. Já tem outras que você não vai saber porque ninguém falou e era tanto tempo que você não vai lembrar, ou a idade também. Então, isso tudo, gente, tem a ver com a personalidade, porque essas questões mudam também a nossa personalidade. Né? Essas experiências, O que rolou? os gatilhos. Oi, pode falar, Ellen. Não, é porque tinha travado aqui o meu, achei que tinha sido de todo mundo, mas voltou já. Pronto, desculpa, achei que você ia querer falar alguma coisa. Mas podem falar, viu, gente? Podem, se quiserem falar o que vocês entenderam, o que vocês acham disso. Né? Eu tô falando aqui... Ixi, travou, vocês estão conseguindo ouvir agora? Tá melhor, A gente? gente é travado também. Foi até o momento que eu ia falar, só que o passarinho cantou e deu uma microfonia, eu fui desliguei do nada e acho que foi isso que travou. Você quer falar? Pode falar, Rivalda. Foi da parte que a senhora falou da música, que eu realmente tenho uma música que eu escutava pequeno, só que eu não tenho tanta lembrança, e vai fazer algumas semanas que eu escutei ela de novo e eu lembrei. E o gatilho mental foi bom ou ruim para você? Foi ótimo. Escutava aquela maravilha. música, acho que eu tinha 4, 5 anos, eu nem lembrava mais dessa música. Essa Que semana maravilha. um colega meu postou e me veio a lembrança. Eu fui procurando na net e fiquei escutando o dia todo. Se tornou bem terapêutico, né? Quase a musicoterapia. Muito bom, Ivan, isso mesmo. E acaba que você pode se tornar até mais produtivo com isso, né? Você ouvindo algo que te faz bem, que te traz uma boa lembrança afetiva, algo do seu inconsciente, que aí depois assim, não, quando eu ouvi era pequeno, quando eu ouvia, e me trouxe boas sensações, boas lembranças, então já deixou de ser inconsciente e passou a ser consciente. O porquê que trouxe esses bons gatilhos, né? Essas boas ideias, essas boas lembranças. Vocês estão conseguindo ver o slide? Sim, ótimo, Rivaldo, ótimo. Então, o conceito de personalidade é uma qualidade do que é individual, pessoal, é uma característica, é um elemento geralmente mais estável. Claro que isso não significa que a pessoa que tem uma personalidade, por exemplo, é uma pessoa extrovertida. Então, não significa que todo o tempo ela vai ser para frente, entre aspas, ela não vai ter nenhuma timidez, ou ela vai estar o tempo todo autoconfiante, não. Às vezes a pessoa é extrovertida, eu mesmo, hoje em dia, sou mais extrovertida do que introvertida, muito mais. Mas tem alguns momentos que eu fico mais reservada, fico mais tímida. Há um tempo, eu fui dar uma palestra e eu fiquei meio assim, né, com medo, com reserva.
Aí, chegando lá, eu fiquei mais à vontade e consegui, né? Mas antes de algo novo, algo diferente, dependendo da personalidade da pessoa, mesmo ela sendo extrovertida, ela pode ficar tímida. Ou o contrário, a pessoa que é introvertida, que é tímida, quando ela está numa situação que ela se sente bem, às vezes ela se sente à vontade, né? Claro que não estou trazendo essa questão da pessoa beber, essas questões não, porque às vezes acontece, a pessoa é tímida, mas quando bebe fica toda assim, não, mas não é nisso, mas quando a pessoa está sóbria, no estado normal, né, dela, às vezes ela é introvertida, é tímida, mas ela está em um contexto que ela se sente à vontade, com os amigos íntimos dela, com a família, e ela fica mais solta, digamos assim. E às vezes quando a pessoa é extrovertida, ela tem um contexto que ela se sente mais vigiada, policiada, se sente mais intimidada, e ela pode ficar mais reservada, né? Então, porém, há traços que predominam na personalidade. Constituídos por características cognitivas, que têm a ver com informação, conhecimento, afetivas, emoções, volitivas de um indivíduo. A fonte, o dicionário Aurélio. Como a gente viu no vídeo, né? Personalidade vem de persona, significa personagem, máscara. Na Grécia Antiga, eles usavam máscara, os personagens, né? Dos teatros, usando as características que eram encenadas, não eram próprias. Então, que metáfora é essa, gente? É como se o ser humano, ele, por exemplo, vocês como estudantes, estão agora o quê? Não, vou prestar atenção, vou aprender esse assunto. Aí vocês, quando estão em casa, né, no sentido com a família de vocês, porque vocês estão em casa agora, a gente está em casa, mas aí vocês já vão estar de outra forma, com seus amigos, já é de outra maneira. Se tivesse numa entrevista de emprego, numa prova de vestibular, seria de outra maneira. Se tivesse em uma igreja, num restaurante, numa lanchonete, seria de outra maneira. Então, essas questões também sociais, né? E, segundo alguns estudiosos, personalidade é a soma de características que podem ser herdadas geneticamente, como eu falei com vocês, né? É trazido de pai, filho, avô, irmão, é questão genética, e também pode ter influência do meio ambiente, né? Dependendo das suas escolhas e daquilo que você acredita ser mais importante para você. É um processo dinâmico, único, gradual. Então, a pessoa pode mudar de personalidade, dependendo, sim. A pessoa que era muito tímida pode ficar extrovertida, e a que era muito extrovertida pode ficar tímida, né? Então, a pessoa que era muito sensível pode ficar mais fria, a pessoa que era muito fria pode ficar mais sensível. Então, segundo o Cattell, há esses traços genéticos, né? E os fenótipos são os adquiridos externamente. E segundo esse teórico Cattell, os genéticos geralmente são mais estáveis, né? São mais difíceis de mudar, embora possam ser mudados, de acordo com as escolhas da pessoa, de acordo com a intenção, com os planos e projetos de vida dela. Por exemplo, hoje em dia é muito comum a pessoa achar que é melhor ser extrovertido do que introvertido. Só que varia, depende. Teve um período que eu também achava isso, que era melhor ser extrovertido, brincalhão, alegre, espontâneo, sanguíneo, né? A gente vai fazer teste de temperamento, que tem a ver mais com essa característica do tipo de temperamento sanguíneo, mas também o fleumático, que é um pouco mais tímido, reservado, tem sua vantagem, digamos assim, né? Normalmente, o mais extrovertido, ele, às vezes, não é muito detalhista, porque ele tá tão assim, pra frente, dando risada, que ele não consegue ver detalhes. E, geralmente, os mais tímidos ficam mais quietos, observando, prestando mais atenção nos detalhes. Então, para algumas profissões, né, geralmente de educação, de artes, que lida com o público, ser extrovertido é melhor, geralmente. Mas para outras profissões, principalmente que exigem um trabalho mais minucioso, detalhista, engenharia, tecnologia de informação, ser mais introvertido às vezes é melhor, porque a pessoa fica mais quieta, observando, consegue ver detalhes que às vezes o extrovertido não consegue ver. Então, cada um tem suas, como diz, vantagens e desvantagens, tem suas características positivas e negativas. É só você tentar, às vezes, equilibrar também. Eu sou mais extrovertida, mas em alguns momentos eu preciso parar, pensar, ser mais detalhista. E a pessoa que é mais introvertida, em alguns momentos vai precisar falar um pouco mais, vai precisar se expressar também. Né, o Rivaldo também. É mais extrovertido, né, Rivaldo? Sim, sim, sou bastante extrovertido, na verdade. Isso. É capaz de Eu sou mais aquela pessoa que tenta fazer amizade com todo mundo, velho. Gente que eu conheço, vejo pela primeira vez, eu sempre tento um contato. Até se não gostar, tudo bem, também deixo pra lá, mas eu tô sempre querendo fazer amizade, conversar. Eu sou aquela pessoa que precisa de contato quase todo momento. Tô sempre conversando. Eu acho que sua personalidade eu sei até qual é, eu acho.
Mas, Pronto. assim, A professora pode fazer um fichário meu agora. eu vou passar para vocês um teste, 16 personalities, um teste gratuito, que várias pessoas já fizeram, e é interessante, porque ele não é científico, mas várias pessoas fizeram, então acabou meio que sendo, né, um pouco, tendo uma certa comprovação, mesmo que empírica, algo assim. Você já fez? A Tainá já fez. Pronto, Tainá, qual o seu? O seu deu qual? O Vivaldo fez também? Eu não. Ah, você também é introvertido, mas não fez o teste ainda. Tranquilo. A INFJ. Você concordou com o resultado? Você tinha pensado sobre? Tainá, o dela deu. Sim. Eu também concordei. Eu fiz. Como assim, professora, INFJ? Eu não entendi. É porque nesse teste de personalidade, eles fazem baseado em 4 situações do personalidade humana. Se a pessoa é extrovertida ou introvertida, se a pessoa é mais sensível ou se é mais fria, se a pessoa, ela, além de tímida, extrovertida ou introvertida, se ela é mais sensível ou fria. Deixa eu só olhar aqui, gente, para confirmar, viu? Não está falando nenhuma besteira. Se ela é mais proativa ou passiva, ou seja, se ela, né, se ela consegue fazer as questões sem precisar pedir, sem precisar ficar, né, proativa, ela consegue fazer uma atividade, com ação, ou se ela é mais passiva, você precisa estar dando corda, vamos, bora fazer, precisa ficar, né, incentivando o tempo todo, e se ela é mais firme, segura, ou se é mais insegura. Então, são algumas desses traços de personalidade que são analisados por esse teste, essas 16 personalidades. Então, INFJ, deixa eu confirmar aqui qual seria o de Tainá. O nome, né? Que eles dão um nome, 16 nomes diferentes para essas personalidades. O dela deu a personalidade advogado. Deixa eu colocar aqui. Pronto. É um tipo psicológico da teoria MBTI, e esse tipo é considerado a personalidade mais rara. Olha, você é rara, tá vendo? Sendo apenas 1,5% dessa INFJ. E é um tipo de personalidade conhecido da tipologia Jung, né? Jung, ele trabalha junto com Freud na psicanálise, só que ele pensa muito também na questão espiritual, emocional, e significa o que essa personalidade advogada? Introversão, a pessoa é mais reservada; intuição, a pessoa é mais intuitiva; sensível; e julgamento, no sentido ela toma determinados partidos e tal. Então, Ruivaldo é PS. Como é isso, Ruivaldo? É que eu vi o que a senhora colocou, as coisas que tinha era introversão versus extroversão, eu fui colocando os que eu achava. Eu dei uma olhada rápida e coloquei. Entendi, pronto. Manda o teste aí, professora. Agora fiquei com vontade de fazer o teste. Pronto, vou mandar assim um teste para vocês, com certeza. Vou mandar no instante, certo? Então, os efeitos da nossa personalidade tem a ver com a cultura, com a nossa família, com as influências até dos nossos antepassados. Então, existem várias personalidades, gente. Arquiteto, mediador, advogado, que foi da nossa colega que deu, animador, aventureiro, lógico, protagonista. Eu acho, Rivaldo, que o seu vai ser ou ativista ou animador. Eu acho. Né? E os demais vão fazer para ver qual é. E aqui é o teste que eu vou colocar aqui para vocês fazerem, certo? Das 16 personalidades. Bom, vamos ver. Pronto. O teste demora mais ou menos uns 8 minutinhos, 10. Eu vou dar uma pausa no vídeo para vocês irem fazendo o teste, certo? Vou dar uma pausadinha aqui nele.